Quando sai da prisão, em 1924, final de 1924, a Alemanha, nesse momento, está vivendo uma melhoria econômica. Como assim melhoria econômica? Vamos lembrar do American Way of Life. Lembra dos Estados Unidos enviando milhares de milhões para a Europa se reerguer dos deixados da Primeira Guerra Mundial? Então, nesse momento, 1924, 1926, a Europa dá uma melhorada e a Alemanha também. Então, se a Alemanha dá uma melhorada, raciocina comigo, temos menos desemprego. Então, temos menos protestos, piquetes, passeatas, manifestações. Se a Alemanha está melhor, você diminui os movimentos de esquerda, os socialistas, comunistas. E se você diminui os movimentos de esquerda, você acaba diminuindo a extrema-direita, a turma de Hitler. Entenda bem. A extrema-direita, a turma de Hitler, ela vai ter força principalmente na hora de você combater a ameaça da esquerda. Então, se a esquerda dá uma diminuída, a direita também acaba que diminuindo. Nesse momento em que a Alemanha está dando uma melhorada. É nesse cenário que Hitler vai ampliar a sua mobilização. Ele vai arrebanhando seguidores, fazendo do Partido Nazista o que era um partideco no início dos anos 20, um partido consistente, com muitas adesões e muitos ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Ok? Hitler começa a formar as suas lideranças que serão tão importantes no decorrer do seu poder nazista e no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Personalidades como Rudolf Hess, personalidades como Hermann Göring, personalidades do nazismo como Joseph Goebbels, líder da propaganda máxima do Reich. Então é nesse período, 1924, 1926, 28, Hitler, ele fortalecendo as suas fileiras dos chamados camisas marrons, os adeptos ao partido nazista. Nesse momento forma-se, por exemplo, as SA, as chamadas seções de assalto, que era a espécie de patrulha de paramilitares que serviam para a defesa das ações de partido. Ok? E aquilo que Hitler muito precisava aconteceu. Tudo o que Hitler queria era um novo caos diante a população, um novo caos, por exemplo, de economia, para que ele pudesse se aproveitar desse contexto. A crise de 29 veio. Com a crise de 29, nós já bem estudamos isso, os Estados Unidos uma gripe, o mundo a pneumonia, menos o bolchevismo, menos a Revolução Russa, menos a União Soviética de Stalin nesse momento. 6 milhões de desempregados na Alemanha. 6 milhões de desempregados na Alemanha, qual é o pensamento do povo alemão? Tá vendo? Mais uma crise capitalista. Então as mobilizações são retomadas e volta a ameaça da esquerda. Para combater a ameaça da esquerda, precisamos de uma extrema-direita. As camadas médias e proprietárias, como já bem colocamos, camadas médias e proprietárias vão apoiar o partido nazista como forma de combater a ameaça socialista. Nós temos a formação de alianças conservadoras, moderadas e de extrema-direita, há uma aliança de elementos proprietários capitalistas contra essa ameaça dos socialistas. Nas eleições de 1932, ok? Dentre as várias eleições que tivemos, essa é a mais notória. Nas eleições de 1932, o Partido Nazista vai ter maioria no parlamento, no chamado Reichstag. E o partido que consegue a maioria das cadeiras parlamentares é desse partido que retiramos o primeiro-ministro. Beleza? No dia 30 de janeiro de 1933, Hitler torna-se chanceler da Alemanha. Em 1933, Hitler torna-se chanceler na Alemanha. E ele vai começar o seu chamado projeto nazista. Quando Hitler se torna chanceler da Alemanha, o seu partido é maioria, mas não é único. Ao chegar ao Reichstag, ele percebe que existem várias cadeiras, por exemplo, vermelhas. Estou querendo dizer, existem várias cadeiras ocupadas por comunistas. Hitler deseja que o partido nazista seja único no governo. Então, em 27 de fevereiro de 1933,
a agonia da democracia na Alemanha. É o incêndio criminoso ao Reichstag. Hitler e sua cúpula, eles mandam incendiar o Reichstag, o parlamento alemão, incriminando, responsabilizando os comunistas. Para quê? Para banir o Partido Comunista da Alemanha, tornar o Partido Nazista o único dos alemães e ainda eliminar o parlamento, eliminar o Reichstag. O Reichstag representava a democracia na Alemanha. Estamos instituindo um regime totalitário, um regime ditatorial na figura de Adolf Hitler. A Alemanha era uma república parlamentar, ou seja, tinha presidente, Hindenburg, e tinha o primeiro-ministro, o chanceler, no caso Hitler. Em março de 1933, Hitler declara inaugurado o seu terceiro Reich. Ok? Terceiro Reich, que em sua concepção duraria 1000 anos. Durou 12. Vai de 1933 a 1945. Em agosto, Hindenburg ele morre doente. Ele morre. Hitler não se preocupa em convocar novas eleições para um presidente. Ele se torna o Führer, o líder máximo da Alemanha. Para que um presidente se há o líder máximo, o Führer? Ele vai somar as funções, enquanto o Terceiro Reich, logicamente, instituindo-se como o novo imperador da Alemanha. Hitler, espaço vital. Hitler, militarismo, nacionalismo exacerbado, Hitler, unipartidarismo e Hitler, antissemitismo, o famosíssimo ódio aos judeus. Quando falamos sobre isso, existem vários elementos que nos perseguem. Por que Hitler odiava judeus? Pergunta que não quer calar. Vamos tentar resumir essa ideia. Para começar, o judeu sempre foi perseguido. Sabe desde quando isso? Desde Abraão, desde o patriarca do judaísmo, desde 2200 a.C. Os judeus, eles foram formados enquanto hebreus. O povo judeu, os hebreus, e o judaísmo, religião, eles iniciaram a sua trajetória enquanto povo separado. Um povo que não deveria agir como os demais. Idolatria, politeísmo, ok? Uma série de pecados diante do Deus vivo. Então o povo judeu, ele sempre se apresentou como um povo santo, um povo separado, um povo escolhido por Deus. Então isso, na visão de quem não é judeu, acaba sendo uma visão discriminatória. Enquanto o judeu, o povo santo, o povo escolhido, o povo separado, logo quem não é judeu não é santo, não é escolhido, não é separado. Então, na raiz da instituição judaica, já existe um elemento discriminatório aí enquanto definição. Ao longo dos milênios do judaísmo, os judeus sofreram perseguições. Foram diásporas, foram cativeiros, ok? Movimento pogroms do leste europeu, violência no leste europeu no final do século XIX contra judeus. Então, Hitler, ele não iniciou essa história de perseguição, ele vai ampliar isso, que já existia. Um outro ponto importante, o nazismo, Hitler precisa dos recursos das empresas, dos bancos, dos capitais dominados por judeus. O judeu fiel não vai apoiar a causa de Hitler. Hitler apresenta-se como um próprio Deus, ele defende uma idolatria diante a ele, ok? Uma ideia de culto ao líder, ao Führer. O judaísmo abomina a idolatria. O judaísmo é contra essa subserviência a homens. Então, Hitler não vai poder contar com o judaísmo para investimento em suas pretensões. E outro elemento importante para você perceber por que Hitler ele vai acabar tendo que pegar o judeu como bode expiatório da situação. Repito, já havia perseguição multimilenar ao judaísmo. O judaísmo vai ser contra a ideia de culto ao líder, subserviência e idolatria a Hitler, que o judaísmo abomina isso. O nazismo precisa dos capitais e investimentos e recursos dos bancos, empresas e empreendimentos dominados por judeus. E como eu estava dizendo, outro ponto importante, nós temos judeu holandês, judeu francês, judeu inglês, judeu italiano, judeu alemão.
Antes dele ser holandês, inglês, francês, alemão, italiano, eles são judeus. Os judeus, eles se ajudam, cooperam mutuamente enquanto comunidade judaica internacional. Então, Hitler não vai poder esperar que um judeu alemão queira prejudicar um judeu francês por causa do Tratado de Versalhes. Percebeu? Então, os judeus, eles são enquanto povo, ok? Enquanto religião, um povo sem pátria, que espera retomar a sua terra santa, a sua Jerusalém, a sua terra prometida. Então Hitler, ele não vai poder ver no judaísmo uma ação de nacionalismo. Mas ele vai, enquanto o judeu já perseguido, ele vai alegar que, por exemplo, a Inglaterra e a França contaram com muita ajuda judaica para poder promover o prejuízo sofrido pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler vai defender que as cláusulas do Tratado de Versalhes, elas foram claramente analisadas e defendidas e ratificadas por judeus. Ok? Isso Hitler vai usar para exatamente instituir e ampliar esse ódio, alegando que o judeu é culpado pelo caos existente na Alemanha. Se você está desempregado, é porque o judeu está no seu emprego. Se você não tem onde morar, é porque tem um judeu morando na casa que você deveria morar. Se você não tem o que comer, o judeu está comendo a comida que você deveria comer. Imagina essa propaganda sendo ampliada, instituída e repetida por inúmeras vezes diante da população alemã. Ok? E, segundo Joseph Goebbels e outros, uma mentira repetida por inúmeras vezes acaba se tornando uma verdade. E isso foi muito bem apregoado e utilizado na propaganda nazista contra o judaísmo. E nós percebemos que isso acabou se tornando uma causa pessoal, particular. Porque se nós definirmos o ódio de Hitler aos judeus, o ódio nazista aos judeus como uma questão econômica, então por que o nazismo não somente confiscou os bens judaicos e deixou os judeus irem, ou os judeus serem expulsos, por exemplo? Os judeus sofreram tantas diásporas, por que não fora somente uma terceira diáspora na história, uma nova diáspora? Então percebemos que não é só questão econômica confiscar os bens judaicos, e sim uma questão que se tornou particular, pessoal, ódio a um povo e a tentativa de genocídio e extermínio a esse povo. Então é a crueldade do homem sobre o homem. E no decorrer da Segunda Guerra Mundial teremos a cruel descoberta do Holocausto em 27 de janeiro de 1945, ao final já do conflito. Beleza.